Olá, bem-vindo de volta, você, amante da lore do 40 mil. E hoje nós vamos falar dele, Lorgar Aurelian, ou o The Rock do futuro, ou como você preferir chamar, não tem problema. Eu gosto de chamar de Lorgar, porque esse na verdade é o nome dele, é só Lorgar. Aurelian é um apelido dado pelos seus legionários, que quer dizer o dourado, porque ele brilha. O Logar, ele é um dos Primarchs. Primarchs, que em português acho que a melhor tradução seria primários, são um dos 20 filhos do imperador, que ele criou utilizando tecnologia genética avançada, muito assim, a melhor ciência disponível na época de ouro da humanidade e um toquezinho de magia do imaterial para criar um ser humano perfeito. Mas não saiu bem como ele esperava, e nessa história você vai entender o que aconteceu nesse processo também, porque não vai ser só a história do Logar, vai ser também a história sobre a queda das legiões no caos. E tudo começou com ele, esse carequinha brilhoso, o famoso Primeiro Herege, que é o nome do livro, que fala sobre a história do Logar e da sua legião. Vamos lá? Então, Logar, quando ele era pequeno, ele foi transportado pelos deuses do caos, assim como todos os seus irmãos, para planetas específicos para moldar a sua personalidade. Além de que os deuses do caos também deram alguns presentes para eles escondidos. E presentes aqui que eu digo é maldição, tá? Você não é presente não é coisa boa, é um negócio bem ruim. Para o Logar, ele recebeu o presente do poder psíquico. Ele conseguia exercer a sua influência nos outros através de um poder mental. Então, aí também ele tinha a capacidade bem inferior assim do Magnus e do Imperador, que também são psíquicos poderosíssimos, de prever o futuro usando leitura de cartas e coisas assim, além de sonhos que também, assim como Conrado, conseguiam dar algumas imagens do futuro. Não tão clara quanto a do Conrado, e assim, e o poder dele também, dessa parte psíquica, também não se compara ao do Magnus, mas ele tinha um pouquinho dos dois. E o planeta de Coaches que ele chegou era um planeta que já era habitado por humanos, e Coaches tinha uma história interessante, porque ali já houve uma civilização extremamente avançada, com tecnologia de ponta, no auge da era de ouro da humanidade. Mas agora, nesse momento que ele chegou lá, não existia mais essa civilização avançada. Os seres humanos que viviam ali e viviam em várias tribos nômades do deserto e algumas assentadas nas ruínas das cidades antigas, procurando qualquer tecnologia antiga que pudesse ser útil. E nesse planeta, agora na situação que ela se encontrava numa fase quase que tribal, tudo era relacionado à religião. Você acordou hoje, dê graças aos deuses que você acordou. Você tem comida hoje, dê graças aos deuses que você tem comida. Você encontrou alguém na rua, cumprimente e mande um deuses te abençoem, porque existiam 4 deuses nessa religião. Olha só que coincidência, o nome de Nurgle, Slanesh, Korn e Zint, só que com uma letra errado em cada um. Mas eram esses 4 nomes, olha só que coisa, não? E esses 4 deuses, eles representavam deuses da parte da fertilidade, da parte do prazer, da parte da guerra, e todos os aspectos desse mundo eram envolvidos na religião. Tanto que a própria língua deles, coisas como lealdade, não se falava lealdade em coaches, se falava fé. Então você jura sua fé no seu líder, você jura sua fé à sua tribo, você jura pelos deuses uma aliança. Então todas as coisas ali, até a palavra, digamos, um inimigo, eles não eram seus inimigos, eles eram hereges, e pelos deuses nós temos que corrigir essa heresia. Então a própria a linguagem de coaches já tem uma raiz religiosa muito profunda e talvez uma coisa muito mais caótica, que você vai entender também conforme a história vai se desenrolando. E Logar
caiu nesse planeta perfeito para os anarquistas, que a religião caótica estava ali. E quando ele era apenas um bebê ali recém-nascido, ele foi encontrado por uma tribo de nômades que chamaram ele de Lorgar, que era o chamador de chuva, porque a maior parte do planeta agora era um deserto. Então Lorgar chamava a chuva provavelmente porque choveu no local onde eles encontraram ele, e isso era como um milagre. Fora que o bebê brilhava e dourado. Então ele, num planeta extremamente religioso, um bebê que vem do céu, assim, que traz a chuva e que brilha, ele é sagrado, né? Esse é um enviado dos deuses para os homens. E esse garoto enviado dos céus não passou desapercebido dos monges. No caso, um monge específico, o Corferon. Corferon, primeiro, se tu tem esse nome, tu obviamente é um vilão da Disney, né? Corferon, cara, esse cara é do mal. E o Corferon, ele descobriu esse garoto enviado dos céus, escutou as histórias dos nômades, e ele decidiu criar esse garoto, que agora tinha alguns dias e parecia que ele já tinha 8 anos, assim, de tamanho e de força, e ele percebeu que esse garoto não era normal, ele provavelmente era um escolhido dos deuses para fazer a vontade deles. E o Corferon, ele era um monge que foi expulso da religião deles ali natural por ser um pouco extremo demais. E com a sua guarda pessoal ali, eles mataram os nômades que tinham adotado Lorgar e ele pegou ele para si e o criou como seu filho barra se aprendiz. E aí o Lorgar foi ensinado na vida de monge. Há coisas como se flagelar quando estava errado, há punições de passar fome, de apanhar e vários abusos o Corferon fez nele para que ele fosse crescesse um adulto puro na religião várias desculpas para as brutalidades que ele fazia nele, e o Lorgar, sem ter outra referência, acreditava naquilo ali e foi criado nessa religião. Só que o Lorgar teve uma reviravolta. Ele começou a ter sonhos, pesadelos, na verdade. Esses pesadelos eram terríveis. Ele chegava a sangrar pelo nariz, urinar a cama, coisas horríveis assim. E no final desses sonhos, sempre descia dos céus uma imagem dourada, tipo ele, brilhante, que vinha conversando com ele, só que ele não conseguia entender ao certo o que ele falava, até que ele entendeu que ele era o único, seu pai, o imperador, e ele decidiu: esse é o meu dever, esse é o meu chamado, a minha vocação, esse é o verdadeiro Deus, porque nos seus sonhos ele perguntava para essa imagem que ele via: você é Deus? E a imagem falou que era ele, o seu pai, deve ser Deus. Então o Lorgar começou agora a unir o povo numa nova gospel. Gospel seria... me fugiu a palavra para religião agora em português. Evangelho, isso. Ele reuniu o povo num novo evangelho, dizendo que não existiam vários deuses, apenas um. E ele viria dos céus numa luz enorme e brilhante para trazer o mundo para a união e a verdade. E as pessoas que já tinham o Lorgar como meio que um enviado dos céus acreditaram nele e muitos começaram a segui-lo. Quem não o seguia, bem, ele tinha uma massa de guerra, eu não sei se vocês conhecem a Morningstar, então ele tem uma dessa. E então quem era contra, ele demonstrava o seu conhecimento teológico na cabeça do inimigo, com uma bola de ferro pontuda gigante. Então era melhor você aceitar a religião, ou à força, ou por vontade, até porque ele era um ótimo orador e ele cativava as pessoas. Quando o Lorgar falava, as palavras dele eram reais, você sentia aquilo, parte desse poder psíquico que ele tinha, e ele uniu as pessoas nessa nova religião. Obviamente existiram pessoas que eram contra, um deles o próprio Corferon, seu pai adotivo, que viveu a vida inteira naquela religião antiga, e isso para ele era uma blasfêmia. Então, durante essas revoltas religiosas, o Lorgar perdoou Corferon. Não o mate, pois ele está errado, mas ele achará o caminho. E ele fez dele o seu Archpriest, que seria
arcipadre, mas arcipadre em português é muito feio, então vou chamar de arcebispo. E o Corferon, agora vendo o erro dos seus caminhos, e ele começou a chamar o Logar de o portador da palavra. Então, o cara que era mais fiel na religião antiga aceitou o Logar como o emissário dessa nova religião. Então, as pessoas que duvidavam ou que eram contra agora não tinham mais muito como fugir, e começou uma conversão em massa para essa religião nova. E o Logar começou a destruir todos os objetos, os símbolos e as coisas das religiões antigas. Só que o Corferon era muito apegado àquelas coisas. E eu vou explicar também um pouco depois como funciona a influência e a corrupção do caos. Mas ela muda o teu jeito de pensar, o teu jeito de raciocinar, o teu jeito de entender a realidade. E para o Corferon aquelas coisas eram sagradas, ele não devia destruir ou queimar, ele deveria manter elas também. E foi isso que ele fez. Em segredo, ele começou a guardar relíquias, textos e coisas dessa religião e da linguagem antiga de Coaches para caso um dia fosse necessário. Alguma coisa dizia para ele que ele tinha que guardar isso, mas ele não queria falar para o Logar, porque o Logar é um fanático religioso. Se tu disser para ele, olha, eu estou guardando coisas hereges da religião antiga, ele tem aquela estrela de batalha, aquela arma gigantesca, e ele está pronto para usar. Então é melhor não falar, deixa o Logar sem saber, né? Omitir não é mentir nesse caso aqui. E um a um, as cidades de Coaches foram passando para a nova religião em uma rebelião. Assim, muitas vezes as próprias pessoas da cidade, depois de ouvir os discursos do Logar, se revoltavam contra os padres, os monges que estavam na religião antiga, e os que se convertiam eram poupados, os que não se convertiam eram exterminados. E milhares começaram a seguir o Logar e ele uniu o povo nessa palavra. E uma história bem interessante dessa época é que existia uma cidade fortificada e ao redor dessa cidade eles tinham um gerador de tempestade. Então, quando um exército inimigo se aproximava, eles ativavam essa máquina antiga que causava uma chuva torrencial com relâmpagos, furacões, ciclones. E quando o exército do Logar chegou para espalhar a palavra nesse local, eles ligaram essa máquina. O Logar subiu a montanha, ergueu a mão para o céu e abriu a tempestade em duas. E o seu exército andou pelo meio daquela tempestade ileso até chegar à cidade. Oh, milagre, milagre, ele é um santo, ele é Deus. E assim foi, espalhou isso aí, e ele virou o ídolo de todo esse povo, como um Deus enviado para Coaches. E quando ele terminou essa conquista, ele falou ao seu povo: não sou eu que sou o Deus, eu sou só um enviado para espalhar a palavra. O Deus de verdade chegará em um ano, e ele virá do céu, e ele trará a paz e a união. E foi isso que aconteceu. Depois de um ano, dos céus começaram a aparecer naves, e dessas naves desceu o imperador Magnus e duas companhias de super soldados, que para aquele povo selvagem era como os índios americanos vendo os europeus de cavalo e de armadura de metal e com armas de fogo pela primeira vez. Era uma coisa incrível, uma coisa surreal, uma coisa de outro mundo. E o imperador, quando ele desce brilhando também, bem mais que o Logar, por sinal. E essa luz vinda dos céus, obviamente, era Deus. E ali Logar se ajoelhou perante seu pai e o imperador falou: olá, eu sou o imperador. E Logar falou: eu sei. E aí o imperador percebeu imediatamente que Logar era um psíquico, assim como ele. E ele tinha algumas capacidades de prever o futuro, e ele percebeu também que ele instintivamente lutou contra o caos desse planeta. E esse é o objetivo maior do imperador, porque o caos é o grande destruidor. O caos vem para matar toda a civilização inteligente no universo e é o grande inimigo da vida, na verdade.
E o imperador foi a coisa mais próxima de impedir que o caos fizesse isso, tanto que as criaturas caóticas chamam ele de anatema, que seria o seu contrário, o inverso do caos, a ordem. E ali, ele vendo isso, ele decidiu levar o Logar para aprender a tecnologia, como é o universo, como é o império, ou quais são os seus deveres como filho do imperador, e para que ele visse que não era uma religião, que não era assim, ele não era Deus, ele era só um psíquico extremamente poderoso, imortal, e todos os seus filhos foram feitos com genética avançada, com tecnologia, todas aquelas naves, tudo aquilo era tecnologia, não era magia. E o Logar, que foi criado naquele conceito tribal onde tudo é mágico, tudo é religioso e tudo é alguma coisa relacionada a uma divindade, não conseguia entender isso. Por mais que ele estudou, que ele viu, que ele conversou com seus irmãos primarcas, para ele, o imperador era divino. Porque, como não é divino alguém que controla milhares de naves, que espalha seus filhos pelo universo, que controla todo o poder na sua mão? Para Logar, o imperador era divino. Para Logar, o poder é divino, porque nesse planeta de coaches, você era um rei, você era um controlador de uma coisa, você era um deus, entendeu? As pessoas te cultuavam como um deus. E foi Logar que acabou com essa religião antiga, mas os senhores da guerra ali, os padres, os maiores, seriam os bispos daquela religião antiga, se diziam como um emissário, como uma divindade. Então para ele aquilo era normal, ele não conseguia entender na sua cabeça o porquê ele não era um deus. Mas o imperador falou para ele, depois brigou com ele para não cultuar ele. Mas o Logar não estava nem aí. Ele escreveu o Letitio Divinatus. Esse é um livro que eventualmente vai ser a Bíblia, que vai ser feita no culto ao imperador. E esse culto ao imperador como um deus começou a afetar alguns Astari, os soldados especiais assim, de outras legiões, além de alguns humanos também. E esse livro dele começou a se espalhar pelo mercado negro, por baixo da terra, assim, porque não podia ser muito visto. E os outros primarcas e as outras legiões achavam ridículo a legião do Logar e ele acreditar que o imperador era um deus, mas eles acreditavam. E porque como é que eu vou explicar? Ele não acreditava que era um deus, tipo uma criatura de outro plano, uma coisa assim. Não, não, não. Para ele, ser poderoso ao extremo é a divindade. Então, se o imperador é poderoso ao extremo, ele é divino. E deu. E para ele, a fé, o culto, não, a adoração, não é uma coisa assim no conceito religioso, é uma coisa mais no conceito de honra, lealdade. Ele, assim, ele obedecer o imperador, ele faz isso pela sua fé, porque fé para ele quer dizer lealdade, entendeu? Na cabeça dele as coisas são sinônimas. Pode ser que pelos livros, porque o livro vem da perspectiva do Logar, que ele só está mentindo e falando bobagem para parecer o coitadinho da história e dizer que ele não tem culpa de nada, porque ele adora fazer isso. Mas ele, assim, o Corferon dizia: ó, meu filho, você jamais conseguiria cometer uma atrocidade com um sorriso no rosto. Só que tudo que ele faz é extremamente brutal e cruel, mas nunca é ele que faz porque ele quer fazer. Nunca, jamais, 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 jamais. Ele não matou pessoas que não aceitaram a sua religião porque ele quis. Ele matou em nome da verdadeira religião. Ele matou em nome da união. Ele matou em nome da humanidade. Nunca foi o Logar que chegou e decidiu: eu vou te matar. Foi sempre algo maior que fez ele fazer esse sacrifício, que não era o que ele queria. Porque tadinho do Logar, ele queria ser um poeta, alguém para um futuro melhor do amanhã. Ele jamais quis cometer as atrocidades que ele cometia, mas ele nunca deixou de cometer nenhum. Então, ele falando, ele vai tentar te convencer de que ele não é o vilão, ele é uma vítima das circunstâncias, e tudo que ele fez foi com amor e bondade no coração.
É isso que ele é, um portador da palavra. Ele parla, é isso que é o Logar. Então não se deixe convencer pelas mentiras dessa língua de cobra aí. E ignore isso, esqueça o Logar, Logar é um babacão. Mas vamos lá. A 17ª Legião, os portadores da palavra. Logar chamou sua legião de portadores da palavra em homenagem ao cargo que o Corferon deu para ele quando ele poupou a sua vida. E ele fez algumas mudanças que pegaram, foram legais. Logar era um cara assim meio inteligente até. Por exemplo, ele criou os Chaplains. A cada 100 super soldados, nós temos um Chaplain. E isso foi criado nos outros Astari, nas outras legiões, foi feita a mesma coisa, porque foi uma ideia legal. Seria a pessoa que se destaca mais, o soldado mais inteligente, mais antigo, mais assim, com mais rank, ele vira o Chaplain, que seria como um comandante, mas ele também tem o dever de escrever a história, as tradições daquele capítulo de Astari. Eles têm mais do que uma função só de comando e belicosa. E ele então criou um para cada 100. E aos poucos, e esses chaplains dele eram sua guarda pessoal, eles eram os mais próximos de Logar, até tem um chamado Erebus, que é um grande amigo dele, que assim como Corferon também era bem fanático naquela religião antiga. E como o Corferon e esse Erebus viraram super soldados. Para te virar um super soldado, tu tem que ser uma criança na época da transformação, no máximo 10, 11, 12 anos e olhe lá, porque senão vai dar muito errado e o resultado não vai ser tão bom. Fazer toda a transfusão para aumentar os órgãos, para aumentar o crescimento e tudo mais. Dá para transformar um adulto num ser humano augmentado, seria melhorado? Dá, só que ele não fica igual a um Astari. O Astari é a obra do imperador para os soldados perfeitos. O ser humano melhorado fica mais rápido, pensa mais rápido, tem mais resistências, mas ele não é tão bom quanto um Astari. O Astari vai ser mais forte, mais rápido, mais inteligente e tudo mais. Além de que as coisas que ele aprendeu durante a vida também vão afetar ele muito mais se ele for mais velho. Se ele for feito mais novo, vai ser muito mais fácil fazer a lavagem cerebral necessária para que ele vire um Astari e que ele não saia por aí matando os outros simplesmente porque ele pode. Então, tudo que o imperador faz tem um porquê, entendeu? Tem um motivo. Mas ele não explica esse motivo para os outros, e isso acaba sendo um defeito do imperador. Talvez que ele imagine que os outros já saibam, esse é o problema quando sabe muita coisa, ou porque a mente dele também são vários pensamentos ao mesmo tempo, e isso às vezes dificulta ele a comunicar e estar presente naquela situação. Não sei, é difícil saber e o imperador provavelmente não vai falar, mas vamos continuar. Então ele fez várias mudanças interessantes nas legiões e influenciou as outras também. E para todos os outros eles viam os carregadores da palavra meio que como uns amigos, os caras do bem, gente finíssimas, que não tinham nada de ruim. A não ser alguns, por exemplo, o Rebut Guilliman, que é dos Ultramarines, que ele meio que detestava o Logar com essa ideia de religião. Porque o Guilliman é o contrário disso. Ele é um cara da ciência, do negócio exato. E isso aí não é isso. O Guilliman é frio e calculista. Isso aqui é esotérico, não fecha, não bate um pro outro. Então, alguns dos seus irmãos e algumas legiões não gostavam deles. E como eles não aceitaram essa lei imperial que impediu o culto, porque para eles, segundo Logar, não era culto que eles estavam fazendo, eles estavam sendo leais ao imperador. Então eles começaram a cada local que eles conquistavam espalhar a sua fé. E Logar falou assim para os seus filhos: nós vamos fazer mundos perfeitos. Cada local conquistado, subjugado, deve ficar compliant, que é, meu Deus, compliant, subjugado seria. Mas eles devem aceitar a nova ordem na paz e eles devem cultuar o imperador, pois isso é a maior demonstração de lealdade. Então eles começaram, depois de dominar um planeta, os seus super soldados iam para esse planeta e faziam
cultos, assim, palestras, orações, criavam estátuas ao imperador e as pessoas tinham que ler aquele livro que o Logar escreveu e rezar em nome do imperador. Enquanto toda a população estava fielmente assim, naquela linha de raciocínio dele, que o imperador era um deus, que eles deviam fazer tudo pelo império, porque o império é a vontade do imperador, o Logar partia para o próximo planeta. Converter um planeta inteiro é um processo bem difícil e demorado. Enquanto os outros Astares dominavam 100 planetas, os Worldbearers dominavam 1 ou 2, porque além de conquistar, eles convertiam todo mundo nessa nova religião. E não só esses planetas conquistados, mas essa palavra e o livro dele iam se espalhando para outros lugares. E os boatos que ele estava fazendo uma religião e era assim, claramente contrário à lei imperial, começaram a crescer cada vez mais. Até que o imperador, mesmo depois de já ter brigado com ele várias vezes para parar de cultuar ele, decidiu tomar uma ação. Ele e o Guilliman foram para um dos planetas que eles construíram a sua cidade exemplo, a cidade perfeita, Monarquia. Monarquia era a cidade ideal para os carreadores da palavra, que é o Worldbearers, no caso, que é a legião do Logar. Aquela cidade era o seu paraíso na Terra não, no planeta. E ali as pessoas cultuavam o imperador em grandes catedrais e rezavam para o imperador e viviam sua vida assim, sem procurar riqueza, sem procurar prazeres, apenas para trabalhar em prol do imperador, pela sua bênção, pela sua glória. Tá errado? Comissário, não tá errado. Hoje no Império, essa idealização, essa ideia de perfeição que o Logar fez, acabou acontecendo no Império Moderno, e que é uma ironia, porque tu vai entender daqui a pouco. Mas não era isso que o imperador queria, e esse caminho só ia levar a mais problemas. Então lá ele destruiu a cidade de Monarquia, não com as pessoas dentro. Ele tentou retirar as pessoas de lá. E por isso que ele escolheu os Ultramarines. Os Ultramarines são muito, mas muito disciplinados. Ele não faz nada que não, assim, com uma ordem expressa, ou se a vida dele está em grande risco. O Ultramarines são um soldado, assim, ele vai obedecer a ordem e ele só vai agir se a vida dele estiver em risco. Para fazer essa ordem de retirada e abandono da cidade, porque eles tiraram os civis e as pessoas e levaram eles para outro lugar e depois destruíram a cidade. Porém, nessa evacuação, no pânico, no todo aquele desespero, uma pessoa pegou uma garrafa e essa garrafa ele jogou no Ultramarine. O Ultramarine ele tem uma armadura de carapaça, que é tipo as melhores armaduras que todos os super soldados usavam nessa época. É extremamente resistente. Tu pode atirar com uma arma de artilharia moderna, a queima-roupa, né? Essa coisa que talvez não vá nem arranhar. Então, uma garrafa de vidro arremessado por um humano assim, não vai causar risco nenhum, nem nenhum perigo para esse Space Marine. Só que esse Space Marine puxou a sua arma e disparou. E os outros começaram a disparar também, por causa daquele caos, brigaçada, gritaceira, multidão, começaram a atirar na multidão. Porque eles achavam que o seu irmão estava sob ataque. É isso que o Ultramarine faz. Eles vão na primeira legião, eles vão defender os seus iguais. E eles mataram os civis, assim, nossa, muitos, foi uma chacina. Pessoas totalmente desarmadas, sem nada que pudesse machucar ou ferir esses Space Marines. Eu imagino que esse aí que levou a garrafada deve ter falado bem baixinho: eu sou Alférios. Pá, 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 pá. Você vai entender isso quando a gente falar sobre a Alpha Legion. Eles são infiltrados, mas tudo bem. E independente do que aconteceu nesse dia, boa parte da população civil foi exterminada, a evacuação foi cancelada um pouco assim, mais cedo que o normal. Claro, os membros da religião, as pessoas ricas, o pessoal mais acima da sociedade conseguiu ser evacuado. Quem já não tinha esse privilégio não foi.
Devo lembrar que aqui nós temos os membros da religião, que não acontecia em outros planetas imperiais, porque um homem que tem o fardo de espalhar a palavra de Deus, obviamente merece uma compensação, então eles estão sempre em cima da sociedade. E com isso, no caso, assim, é eventual, isso acontece na nossa história, a não ser que o cara faça voto de pobreza, é muito difícil, assim, mas tudo bem. E aconteceu então essa chacina da população civil. Apenas 7 sobreviveram, porque depois que os ultramarines saíram, eles começaram a bombardear a cidade da órbita e destruir ela e deixar ela em ruínas. Desses 7 que sobreviveram, uma era uma mulher muito, mas muito religiosa, que ficou cega depois desse ataque. Mas ela não tinha ódio disso não, porque foi Deus que os puniu pelos seus pecados. Tudo certo. Então, mesmo que ela tenha sofrido e visto toda a morte, destruição causada, aquela fé cega dela, literalmente agora, ela não conseguia enxergar o que tinha acontecido ali ou o porquê do que aconteceu e continuava acreditando na ideia de que o imperador era um deus e ele só veio punir ele pelos seus pecados. Tamanha a lavagem cerebral que tinha sido feita neles pelos portadores da palavra. E quando Logar chegou naquela cidade maravilhosa dele, quando eu digo cidade maravilhosa, não pense que é um paraíso. Entenda o seguinte, a cidade maravilhosa para o Logar é tu chegar para assim, um xiita extremo assim, e tu falar para ele qual é a sociedade perfeita para ti. Ele vai dizer, para mim a sociedade perfeita é o homem trabalhar, rezar tantas vezes por dia, cumprir totalmente as palavras, a sua mulher não sair na rua a não ser de burca, as crianças até tantos anos ficar junto, depois tem que separar os meninos das meninas, a menina não pode estudar, e assim porque ela tem que ser uma dona de casa, o homem. Então a sociedade perfeita para o Logar não é a sociedade perfeita que a gente imagina aqui no Brasil, por exemplo. Aqui a sociedade perfeita para nós seria o quê? Uma sociedade que todo mundo consegue ser bem de vida, rico, que não falta nada, que a gente pode fazer o que quiser, a hora que quiser, que pode viajar para onde quiser, que tem 2 férias por ano de 30 dias, esse tipo de coisa. Isso seria a nossa sociedade perfeita. Mas para eles era outra coisa. Ele era um fanático religioso. Então, nessa sociedade perfeita dele, digamos, se você falou com uma mulher sem a permissão do seu pai, você pode ser enforcado, digamos assim. Então, era uma coisa bem agressiva e fanática religiosa. Então, não é uma coisa simples. E não imagine que era 1000 maravilhas esse lugar. Tanto que não era essa a visão do imperador para a humanidade. Por isso que ele destruiu o lugar. E os Worldbearers, quando chegaram, estavam enfurecidos. Mas o imperador não queria destruir essa legião. Ele já tinha expurgado outros 2 primários por motivos que podem ter sido semelhantes ao do Logar aqui. Mas ele não queria fazer mais isso. Ele ama os primários como seus filhos. O imperador realmente gosta deles. Ele não queria tomar essa medida drástica de ter que eliminar eles. E ele mandou o seu braço direito, Malcador, e o Rebut Guilliman, que é o primário dos Ultramarines, para conversar com o Logar e explicar para ele o que aconteceu. Só que o Logar estava furioso e ele não conseguia entender que eles destruíram aquilo ali porque ele estava cultuando o imperador como Deus. Isso é errado. Ponto. Simples, fácil, cara. Não é difícil. Ele chegou a dar um tapaço com a parte de trás da mão no Malcador e jogar ele longe. Me desculpa, mas o Malcador aqui deve ter quase uns 600 anos, tadinho. Então, assim, ele fez vários tratamentos de rejuvenescimento e coisa, mas ele é tipo o Mestre Kami, assim, ele tá bem quebrado depois de uma paulada do Logar. E o Rebut Guilliman tentou explicar para ele de uma forma científica, de uma forma fria, sem quase demonstrar emoção. E o Guilliman só tinha 100 soldados ali. E estava todos os Worldbearers ali. Então, mais ou menos 100.000 super soldados. Poderia ter sido uma matança naquele momento, mas o imperador desceu e fez todos os 100.000 Worldbearers, portadores da palavra, se ajoelharem
E quando eles se ajoelharam, ele falou como se estivesse dentro da cabeça deles: se libertem das algemas que vocês mesmos criaram. Eu não sou um Deus. Esse caminho vai levar vocês apenas à escravidão. É isso que vocês querem ou vocês querem ter o controle? E aí ele soltou eles e todos levantaram de novo. E assim o Logar entendeu que o imperador era um deus, mas não um deus digno do seu louvor. Puta que pariu, Logar. Como é que pode ser tão burro? Porque os dois amiguinhos do Logar, amiguinhos entre aspas, o Corferon e o Erebus, chegaram para ele: não, Logar, não, 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 não. Tu tá certo, Logar. Tu fez tudo o que tu podia. É o teu pai, aqueles irmãos dele, aqueles teus irmãos, que não são legais. O Reboot Guilliman, na verdade, é o pior de todos. Porque o Imperador, se acontecer alguma coisa com ele, vai botar o Reboot Guilliman no poder. E o Reboot Guilliman te odeia, sabia? Te odeia. Ele falou mal de ti. É, cara, falou da tua careca. Falou sim. Foi baixo. Eu escutei. E não foi isso que ele falou. Mas eles falaram um a um, de todos os irmãos do Logar, sempre dando uma alfinetadinha. E aí o Logar pergunta, tá, mas porque ele fala que o Leman Russ é tipo agressividade, o Guilliman é o frio e calculista, eles fazem essas coisas. E aí ele pergunta, e o que sou eu? Você, Logar, você é a esperança. Você só tem um defeito, meu amigo. Você confia demais nas pessoas. E aí o Logar, pá, eles estão dizendo que eu confio demais e que isso é um defeito. Então eles não estão tentando me enganar. Esses aqui são meus amigos de verdade. Puta que pariu, Logar, tu é burro. Mas no caso, aí eles explicaram para eles que existiam deuses tão fortes quanto o imperador. E esses sim eram dignos do seu culto, aqueles que já existiam antes lá em Coates, e o Logar deveria dar uma olhadinha nisso aí. E que o Logar inicialmente ficou meio nervoso, meio agressivo e tal, mas ele estava naquela raiva do que tinha acontecido em Monarca, de não estar entendendo por que aconteceu aquilo ali. E aí então eles mostraram para eles os textos, as coisas antigas, as escrituras, os rituais, e o caos ele funciona assim, afetando a tua cabeça. A própria escrita dos rituais e essas coisas conseguem alterar o teu pensamento. Os símbolos trazem a influência do imaterial para ti e tu começa a pensar no subconsciente, ele vai te induzindo ao caos. E tanto o Erebus, que agora é o primeiro Chaplain que ele criou, e o Corferon, que os dois vieram do planeta que ele veio, da sua criação religiosa, tinham por anos botado escrituras de Coates antiga, de símbolos daquela religião antiga na sua legião. Por exemplo, os Sol Cerrados. Os Sol Cerrados era um sol com 8 pontas de metal, que é o símbolo do caos. Tinha os cavaleiros do trono de ossos, que era o símbolo deles era um trono de crânios, que é o símbolo do Khorne. Então, eles infundiram na legião já desde sempre aquela tendência ao caos, desde o começo. E o Logar não percebeu, porque ele achou que isso era normal, porque ele foi criado daquele jeito ali, esses rituais também sempre existiram, então para ele aquilo era tranquilo. Inicialmente ele ficou meio nervoso, eles tiveram uma certa briga e discussão, mas ele entendeu que eles estavam certos e que esses eram seus verdadeiros amigos e que ele iria buscar os deuses de verdade que mereciam ser cultuados. E ele foi para um dos seus irmãos que ele mais tinha amizade e conhecimento, que era o Magnus. E o Magnus falou para ele do imaterial. Porque para o Magnus, o imaterial são animais, é tipo um oceano e nele nada animais. Então não são coisas incapazes de um plano maior, uma coisa maléfica. Eles são só ferramentas, assim, criaturas tipo como um cachorro, um gato, uma coisa assim, que não tem um plano maior ou uma mentalidade superior.
E são apenas fontes de energia para ele, porque o Magnus, desde sempre, desde pequeno e no mundo que ele viveu, as pessoas usavam o material como ferramenta para as coisas diárias. Ah, pegar um copo d'água, ele puxa com a mente. Ah, eu vou desamassar um negócio, usa a mente para desamassar. Ah, vou levantar uma coisa muito pesada, usa a mente para levantar. Vou fazer fogo, ele esquenta com o poder da mente. Então, esse tipo de coisa para o Magnus era normal. E o Logar, sendo também um psíquico, ele entendeu que ele devia procurar no imaterial, porque para o Logar, aqueles pesadelos dele, que ele sempre teve desde pequeno, agora tinham mudado e parecia uma voz chamando ele e para ele ir para um ponto específico. Então ele começou a escrever um Novo Testamento. Esse testamento era relacionado às coisas já de coaches antigas da religião passada, modificada por Logar um pouquinho. E ele pegou a sua legião e exterminou um planeta inteiro, um planeta que era para eles conquistar. E aí os legionários perguntaram: tá, mas por que a gente matou todo mundo? Aliás, as ordens eram bem claras: matem todos, os homens, as mulheres e as crianças. Nenhum ser humano deve ficar vivo nesse planeta. Ponto. E os regionais perguntam: por que, cara? Calma, que agressividade. E ele falou: porque não é culpa minha. Eu não queria que fosse assim. Mas o Império quer que a gente acelere a nossa conquista. Eles me pediram para fazer isso mais rápido. Então, esse é o jeito mais rápido. Estamos fazendo isso em nome do imperador. E aí começou a criar um certo ódio, uma desavença, uma raiva do império e do imperador, que estavam fazendo isso com o pobre Logar. Tadinho do Logar, que Logar não fez nada errado, né? Não foi ele que mandou matar todo mundo, foi o imperador por tabela através do Logar. Ele só estava fazendo a vontade desse deus tirano. E aí ele chegou para o seu povo e para os seus legionários e disse: até hoje eu percebi, nós fomos enganados, mas eu vi a verdade e nós vamos buscar essa verdade. E para aquele povo que sempre seguiu o Logar, vão continuar seguindo aonde ele for. E para o Olho do Terror. No Olho do Terror, eles acharam um planeta chamado Cadia. Esse planeta chamado Cadia era habitado nessa época por pequenas tribos assim de homens quase na idade das cavernas assim. E lá o Logar sentia que ele tinha que chegar naquele planeta e ele desceu. E ali um grupo de humanos estava o esperando. E nesse local, no planeta de Cadia, ele encontrou uma mulher chamada Ingeted, que era tipo uma xamã de uma dessas tribos, e ela convidou o Logar para demonstrar para ele a verdade que ele tanto procurava. Como ela sabia o que ele procurava e que o Logar devia estar ali e essas pessoas estavam esperando ele ali, é porque provavelmente isso é o plano dos deuses do caos. Eles já tinham colocado essas pessoas ali, atraíram eles ali e mudaram a sua mente para falar o que o Logar queria ouvir. E ali eles seguiram para uma câmara de sacrifício junto com um custódio, porque o imperador não deixou o Logar sozinho. Ele botou uma força policial, que são os custódios, ficar de olho no Logar. Os seus legionários não gostavam muito desses caras, mas eles tinham que aguentar ele lá embaixo. E lá o Logar e essa Ingeted demonstrou para ele o que ele deveria fazer para receber a verdade. Sacrifício humano. E eles começaram a sacrificar aqueles humanos que estavam ali. E o Logar ficou parado olhando de boa. Só que o custódio não conseguiu ficar parado olhando de boa. E ele puxou a lança e foi para cima disso aí para acabar com essa putaria toda. Não pode matar seres humanos em nome de Deus. Não pode, pô. Aí ele foi para matar o Logar. E o Logar falou: eu vou te dar uma chance. Ou tu me mata agora, ou tu foge e nunca mais volta. E o custódio decidiu matar o Logar. Só que a sua guarda pessoal ali dos chaplains defendeu ele e matou esse custódio, apesar de o custódio ter matado alguns desses chaplains no processo.
Então o Logar sobreviveu, a sua guarda pessoal agora tinha matado um custódio, que é um crime altíssimo, nunca tinha acontecido antes de um ser humano matar um guarda do imperador assim, por traição, só que para o Logar não era traição, porque aquele custódio era um herege, ele estava atrás da verdade, os verdadeiros deuses, a coisa que ele deveria realmente cultuar. E quando eles mataram esse custódio, seu sangue tocou o chão, Ingeted foi possuída por um demônio. E ela se transformou numa aberração, uma coisa terrível, cheia de tentáculos, garras, dentes, várias bocas, olhos. E aquela criatura monstruosa falava, assim, aliás, a linguagem que eles falavam ali nesse planeta de Cádia, pro pessoal que estava com o Logar e pro Logar, eles entendiam. Era como se fosse a língua de coaches antiga, meio arcaica. Mas pro Custódio que estava junto, até no livro ele fala que ele não entendia. Parecia uma linguagem alienígena com característica humana, como se alguma coisa estava tentando falar por aqueles humanos. É isso mesmo, essas forças de material que possuíram aqueles corpos. Então, agora com esse demônio do seu lado, o Logar perguntou para ele o que ele queria perguntar. Existem deuses? A coisa falou, sim, existem. Ele falou, onde eles estão? Eu posso te mostrar do outro lado, mas você vai ter que fazer um sacrifício, os seus filhos. Os filhos, no caso, são os Wordbearers. E o Logar falou, sim, beleza, fechou? O negócio foi onde eu assino. Porque o Logar é a pessoa mais cruel, sem coração, sem noção nenhuma. Ele é obcecado por esse negócio de religião e ele sempre foi, porque ele foi criado assim e isso está na cabeça dele, não tem como mudar. O planeta que ele foi botado, a própria língua do planeta é feita para influenciar as pessoas para o caos. E é isso que aconteceu com o Logar. E ali ele trocou os seus filhos em troca da verdade e do poder e de ter um Deus para adorar. E nesse olho do terror, no caso, foi enviado um capítulo, de 100 Wordbearers, que é os portadores da palavra, junto com 1000 humanos normais numa nave de exploração e esse demônio que agora foi para a nave, que era o Ingeted. As pessoas, assim, ó, tem uma parte do livro que é brutal, é quando essa criatura monstruosa entra na ponte de comando e vai deixando as pessoas loucas, assim, horrorizadas. É terrível o que ele faz com as pessoas normais, que não são super soldados. E parece que ele tem prazer na sua dor, na sua destruição, no seu desespero, na sua loucura e até na sua morte, porque alguns se matam. E para isso, assim, então ninguém percebeu que isso é um negócio meio errado, né? Por quê? Conforme eles vão passando, só existe uma linha que entra e que sai do olho do terror, bem pequena e parcialmente estável para atravessar. E foi ali que eles foram demonstrando esse caminho pelo demônio que estava ali junto com eles. Lá dentro, essa criatura mostrou para esses 100 Space Marines que no passado os Eldar já foram a maior raça de todos, os elfos do espaço. Só que eles não aceitaram o Slaanesh como seu senhor e salvador e eles acabaram sendo destruídos porque eles viraram as costas para o seu Deus. Não dizendo que quando Slaanesh nasceu, Slaanesh matou a civilização inteira. Não, porque, obviamente, eles estão acreditando nas palavras do demônio, né? Com certeza ele está falando a verdade. Continuando, ele demonstra também o imperador fazendo um pacto com os deuses do caos de vender a alma da humanidade e tudo mais. Só que o imperador quebrou esse pacto. O imperador, ele enganou os deuses, ele mentiu para as divindades, ele foi um herege, que para eles aquilo ali tem muito peso, que é mais que traidor. Então o ódio que ele já tinha do imperador foi ampliado. E lá dentro, bem lá dentro, ele falou, agora nós vamos viajar no tempo. E eles entraram na roda do tempo. No caso, o Warp, o imaterial, ele funciona de um jeito bem esquisito. E eles conseguiram, com muita energia dos deuses do caos,
abrir um buraco para o passado, no laboratório do imperador, onde estavam os primários. E os super soldados pegaram as cápsulas dos primários e levaram para a nave para soltar no imaterial. Ou seja, foi assim que eles foram sequestrados em primeiro lugar. Foi culpa do Logar, foi culpa dos portadores da palavra, filhos da mãe. E lá, eles agora que estavam no espaço com os primários já separados, a criatura pediu para eles desligar o Galar Field, que é o que protege do imaterial. E inicialmente o comandante ali, o capitão desses Space Marines, falou que não. Só que aí a criatura olhou. Logar quer que você desligue. E vocês são escravos da palavra de Logar. E é verdade, eles são. Ele mandou desligar imediatamente, porque os Wordbearers, na sua genética, eles têm um defeito. Eles têm que obedecer. Então, se o Logar manda, eles obedecem. Então, eles não têm fé no imperador ou na divindade ou o que for. Eles têm fé na palavra de Logar. O que Logar fala, escreve ou faz, eles obedecem. Então, isso é o defeito deles. Eles são muito facilmente corrompidos, se o Logar também for. Por isso que os deuses do caos, o Logar foi o último que eles soltaram. Foi o que eles mais mexeram, influenciaram. Porque com ele no comando, a legião inteira estaria a seus pés. E no caso, o caos é bem malvado, pessoal. Então, agora que o caos entrou na nave, todos os mortais foram exterminados. Os Space Marines, que eram esses soldados especiais, dos 100, apenas 40 sobreviveram. Dos que morreram, porque eles ficaram bastante tempo lá, se não me engano foram alguns meses ali dentro. Quando eles conseguiram sair, eles não eram mais os mesmos. E aqueles que tinham falecido, eles reencarnaram, eles foram possuídos por criaturas do imaterial e eles voltaram à vida, agora caóticos. Além disso, 3 deles, dos 100 super soldados que foram, 3, apenas 3, morreram e não voltaram. Porque eles eram leais, eles não tinham esse defeito de obedecer ao Logar e eles recusaram o caos. Então é melhor morrer do jeito certo do que virar essas aberrações. E agora que o Logar tinha sacrificado seus filhos e ganhado a lealdade do imaterial, ele fez uma peregrinação. Ele passou para o outro lado e lá ele ficou por centenas de anos, provavelmente, porque no imaterial o tempo passa de um jeito diferente. 1 minuto para nós pode ser 1 minuto lá dentro, pode ser 1 segundo lá dentro, ou pode ser 100 mil anos lá dentro. Não dá para saber, porque ele não funciona do jeito que o nosso universo funciona. E lá eles mostraram para o Logar várias coisas, e as visões que o Logar via lá dentro, os seus soldados sonhavam e tinham visões. É um sonho bem real com aquilo que ele enxergava, vendo o império sendo destruído por alienígenas, com garras afiadas, vendo que o Logar salvando todo mundo. Então ele fez meio que uma mentira, ou ele mostrou para o Logar o que vai acontecer. Só que se o Logar continuar nesse caminho, talvez não foi nenhuma mentira, talvez ele falou o que ia acontecer se o Logar continuasse desse jeito, mas não falou que o que levaria a isso é o maldito Logar fazendo cagada o tempo todo. Então, eu não sei exatamente como eles contaram para ele, mas eles mostraram várias imagens do futuro e ali ele passou por muito tempo, e quando ele voltou de lá, ele também voltou bem, mas bem mudado. E agora o Logar e sua legião corrupta começaram a se infiltrar nas outras legiões, fazendo pequenos grupos de intercâmbio, chamado alojamentos. Ali eles viam quem tinha mais essa tendência para cultuar o imperador como um deus, e ali eles iam fazendo a cabeça deles lentamente e tentando chegar nas lideranças das legiões. E aos poucos eles foram corrompendo os outros por dentro.
para um dia fazer a sua revolução e trazer a verdadeira fé, que era aquela fé antiga de Coates e dos 4 deuses do caos. E eu vou terminar essa história quando Horus chamou o Logar, que ele já sabia, o Horus agora também já estava aliado aos deuses do caos, e ele chamou o Logar para botar o plano em ação em Istvan V. Quando eles foram para Istvan, eles vão fazer o seu primeiro movimento na sua heresia. E assim eu gostaria de terminar essa história, porque eu quero falar da heresia do Horus no vídeo do Horus, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a mente do Logar. O Logar é um fanático religioso que quer ser o cara bonzinho, mas na verdade ele é um cruel, obcecado por uma coisa, e ele toma todas as medidas necessárias para fazer aquilo que ele bota na cabeça. Além de que a sua legião é irreversivelmente corrupta ao caos. Então o imperador deveria ter feito a coisa certa e exterminado o planeta inteiro. Mas ele ficou com dó do Logar, e o Logar, na visão dele, tinha derrotado o caos instintivamente quando ele chegou naquele planeta. Só que na verdade, o caos, meus amigos, às vezes está dentro da sua cabeça careca. Mas é isso, vejo vocês na próxima. O Imperador protege, o Logar não.